Olá, senhoras e senhores do Instituto Mises Brasil. Aqui Rodrigo Marinho, o seu podcast. Hoje entrevistando meu querido amigo e presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. Hélio, seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Mises Brasil. Número 500, né, Rodrigo? Número 500. Impressionante, né? Impressionante. Nós temos 3 podcasts que passaram pelo Instituto Mises Brasil. Bruno Gachag, que fez grande parte, o Iago Martins, outro cearense, e agora eu estou finalizando aqui esse número 500. Não estou dizendo que estou finalizando sendo o último, estou dizendo que chegamos ao 500. Qual foi a ideia de montar o podcast lá atrás, lá no começo, né, desse funcionamento? Eu vou puxar pela memória aqui, mas eu percebi que a gente precisava ter um programa com áudio, falante. E eu me lembro que o Bruno estava começando a falar, não sei se no YouTube, em algum lugar, eu falei, porra, o Bruno, ele é bom nisso. E aí eu conversei com ele, e ele falou, mas Hélio, poxa, eu não penso exatamente como no Instituto. Não, eu falei, não importa, o que importa é ser um host, para a gente trazer a discussão, o debate. Então você é um excelente comunicador e foi essa a ideia, era a gente ter um produto de áudio numa época que os podcasts começavam a acontecer. Eu acho que muito antes da moda Podcast. Podcast. E é interessante porque o Bruno, ele sempre falava que teria dificuldade em conseguir trazer interlocutores. É verdade. Ele sempre dizia isso, não sei se eu vou conseguir manter o ano. Sim. Né? E ele manteve por alguns anos. Nós estamos agora, o podcast tem mais de 10 anos. Né? Parece que nem reserva de petróleo, que dizem que vai acabar não sei quantos anos, aí no ano seguinte tem mais, vai surgindo novas reservas. E o Bruno sempre tinha uma lista maior de gente que ainda precisava passar pelo podcast. Nessa visão, Hélio, você pensou assim, vamos voltar um pouquinho, né? Antes do podcast. Ali em 2007, 2008, mais ou menos, começa essa terceira geração. Eu quero até que você explique quando eu falo de terceira geração, desse momento final. Mas assim, explica por que o Instituto surgiu, né? Como ele se colocou. E eu acho que eu vou trazer alguns pontos que eu acho que até moldaram o movimento liberal, você como uma liderança do movimento liberal, apesar de não ser o dono do movimento liberal, eu acho que foi muito da sua característica isso. Como é que foi moldado esse momento inicial? Então, me ajuda a lembrar aqui da primeira geração e da segunda, mas a gente teve 2 tentativas sistemáticas de ter a divulgação da liberdade no Brasil. Porque sempre teve indivíduos, mas indivíduos não conseguem um movimento, não conseguem fazer crescer um ideário. Porque por melhor que seja o indivíduo, ele pode arrebentar, mas se ele deixou de operar, o negócio morre. Para você ter um movimento sustentável, você precisa ter uma sistematização da divulgação dessas ideias. Seja livro, palestra, paper, policy paper, e hoje no mundo de hoje, podcasts e vídeos, televisão. Então você precisa ter equipes. E a gente teve algumas tentativas anteriores. Fala aí que você conhece essa história melhor que eu. A primeira que eu gosto de falar são os Luzias e os Saquaremas, né? Os liberais conservadores do Império. Primeira geração do movimento liberal, que vai pegar do lado conservador um Cairu, do lado liberal um Joaquim Nabuco, que era um movimento, né? Tinha uma ordem nas camélias ali do movimento de abolição dos escravos, tanto os conservadores liberais se reuniram para conseguir talvez o maior feito do movimento liberal, que é o fim da escravidão no Brasil, apoiado inclusive por Princesa Isabel, Dom Pedro II. E se você pensa depois, isso vai demorar como movimento, 72, 73, Max Sud com Revista Visão. Talvez você conheça. Lembro bem. Você conheça um pouquinho mais. Meu pai era figurinha carimbada lá no... Eu quero que você fale sobre isso um pouco mais, até porque você é um cara que, apesar de ser jovem ainda em relação a esse movimento, você viveu a segunda geração. Mas eu não conhecia. Você não conhecia? Não, porque não era o meu negócio. Eu era cabeça de planilha, eletrônico, computador, eu não prestava atenção nisso. Mas eu sabia, eu via, poxa, meu pai está na revista Visão, que era uma revista que competia ali com a Veja na época, né? Ela seria um Isto É, mais ou menos. Seria uma Isto É, seria uma Isto É. E da revista Visão, porque aí o Max Sud empurra isso muito sozinho, né? Para quem já viu os vídeos, o Max Sud era um entrevistador que perguntava e respondia. Ele tinha um programa de televisão, você está falando, tinha a revista Visão e tinha um programa à noite de televisão de 1 hora, onde ele era o entrevistador, mas ele falava muito mais do que o entrevistado. Mas ele também trouxe o Hayek algumas vezes para o Brasil. Né? Sim. Isso também teve o seu impacto, o seu peso para essa visão. Teve. Mas o Max Sud era... O Hayek ganhou o prêmio Nobel em 74. Isso. O Max Sud era um instituto de um homem só. De novo, não era propriamente um movimento. Mas ele ajudou a... Ele é um catalisador. Com um clima, para realmente aí vir um primeiro, que eu chamo o primeiro movimento moderno
liberal, que foi a fundação do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, no Rio Grande do Sul, e o IEL, no Rio de Janeiro, pelo Donald Stewart. Né? Os fundadores do Instituto de Estudos Empresariais, o William Ling, o Roberto Rachevsky, né? O Winston Ling também. Sim, o Malcolm e o Gerdau apoiou. Então, grandes pessoas. E no Rio, o Donald Stewart, com o Og Leme, foram os principais catalisadores. E o que ocorreu ali foi interessante, porque esses institutos fizeram um trabalho incrível. O Instituto de Estudos Empresariais no Rio Grande do Sul ficou muito isolado no Rio Grande do Sul. Como era uma característica? Acho que eles estão mudando isso, né? Não, estão mudando completamente. Mas naquele momento eles estavam muito preocupados com o Rio Grande do Sul, com o que vinha acontecendo, com a esquerda lá e tal. E como bons gaúchos, eles, né, gostam de ficar olhando para ali. Mas qualquer coisa abaixo do sul não é eles, então... Então muito pouca gente sabia que havia a existência do IEL. Enquanto isso, o IEL tinha mais visibilidade, por estar no Rio, por causa do OG, etc. Então era mais... O Donald, empresário, traduziu Ação Humana, ele traduziu Ação Humana, que a gente publica até hoje. É com a tradução dele, inclusive. Só que aí o que aconteceu? O Donald resolveu replicar o modelo do Instituto Liberal em outros estados e essa coisa foi desvirtuada. Tem vários podcasts que a gente fala sobre isso, depois vale a pena. Foi desvirtuado. O que aconteceu foi que esses outros IELs não funcionavam como realmente institutos liberais. Eram quase filiais do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Mas eram filiais desvirtuadas para defender interesses locais, muitas vezes políticos, que não tem nada a ver com o que a gente fala de think tank. Coisa que os americanos gostam de pro-business, pro-market, né? Não era pro-business, era pro-my-market, né? Exato. Né? E o que aconteceu, né, e a gente sempre fala sobre isso, né, Rodrigo? Quando veio a eleição do Collor e o Plano Real em 94, Fernando Henrique, o movimento liberal até então perdeu força. E é interessante porque nesse momento você tinha... É engraçado isso, né? Que às vezes o pessoal não tem perspectiva. Você tinha um grande político nesse momento histórico. Você olhava para o Congresso, você tinha um, que era o Roberto Campos, Sim. como liberal. O Delfim meio que fingia ser. Não, mas não era. Não era, obviamente, mas tinha o que era a raiz ali era o Roberto Campos, que estaria Delfim era o contrário. Sim, mas tentou... Delfim flanou para todos os lados, né? É um político assim, conforme a maré ia, ele vinha. E nessa visão, inclusive a conversa do Roberto Campos foi com o Delfim, né? Dizendo que deveria ter lido muito mais Hayek, né? Do que ter lido outros autores, né? Que teria cometido muitos erros para trás com relação a isso. Então você tinha aqui o Instituto Liberal com toda a visão, o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que também depois formou o IEE, que depois formou o Fórum da Liberdade. Inclusive tem podcast e tema sobre isso. Instituto Liberdade lá no Sul, né? Que era liberal, depois virou Liberdade. Para não confundir. Para não confundir com o liberal depois que ele caiu. Mas aqui você tem um momento que era o Collor eleição, você tinha pensadores fazendo o programa do Collor, né? O Melchior, que chegou a fazer o programa do Collor. O Collor é impeachmentado, começa um social-democrata a fazer medidas liberais, como privatização. Quer dizer, austríacos, algumas medidas liberais. E aí, você que viveu esse momento, era o momento de... O pessoal pensou assim, ganhamos? Então, eu não estava aí, né? Ainda não estava? Não, eu ainda não existia. Em 94 você não existia? Não existia, eu estava fazendo, 92, 94, estava fazendo meu MBA. Estava em Colômbia. Estava nos Estados Unidos, na Colômbia. Então, eu não existia, eu nunca tinha visto essas ideias. Você vai falar, poxa, Hélio, mas você tinha em casa o seu pai, que era um liberal, não era um libertário anarcapitalista, mas era um liberal muito convicto. Inclusive um livro dele publicado sobre esse tema, né? Exato. Mas eu não prestava muita atenção. Eu gostava, né, da carreira do meu pai, etc., mas eu não prestava atenção tanto nas ideias. Você prestava mais atenção no gestor da tua mãe foi descobrir depois também, né? Do que? Da minha mãe. Tua mãe tu foi descobrir depois, né? Fui descobrir também depois. Não é que tua mãe era brasileira. Eu era o primeiro engenheiro da minha família. Minha família tinha músico, tinha médico, tinha muitos advogados, mas eu era o primeiro engenheiro da família. Por que tu foi fazer engenharia? Não sei, eu gostava. Não, dá uma explicação por que você foi fazer engenharia, porque assim, para quem te conhece sabe que então vamos lá. Eletrônico vamos lá. Desde pequeno eu gostava de tudo que é eletrônico. Certo. E eu gostava, desmontava, montava. Eu tive um Apple II com, 11 anos, eu ficava programando em Basic. Legal. Eu adorava isso, eu era muito tecnológico. Então eu sabia... Você já foi?
E eu gostava muito de raciocínio lógico, matemática, quantitativo. Então eu fui para um outro lado que a minha família não tinha, não era isso. Embora direito você sabe que tem muita lógica, mas o meu era mais quantitativo mesmo. E aí, quando eu comecei com 15 anos, eu acho, a assinar a revista The Economist, porque eu queria começar a aprender inglês, entender essa cabeça do que está acontecendo no mundo em termos econômicos. Aí eu comecei a me interessar por economia, assim. E aí pensei em fazer... economia mais quantitativa. Não, como eu não tinha feito economia, eu não sabia o que era. Eu achava que era mais dissertativo, porque a Economist explicava o fenômeno, não ficava fazendo equação. Então, e no mundo a gente sabe que é assim. Você não sabe. Me explica isso. Toma aqui uma equação que ela vai te responder. Não, você tem que explicar o motivo. A equação. Exato. Né? É que o mundo de hoje está um pouco estranho, né? De explicar tudo por equações e métodos matemáticos, mas essa é outra história. Aí, o que eu falei? Olha, você sabe que todo jovem tem dúvidas sobre o que vai fazer da vida. Normal. Aí eu falei, puxa, eu estou nessa, eu acho que eu vou fazer economia. E aí eu chego em casa um dia, eu já tinha me inscrito no 6 Gran Rio, que era o unificado de vestibular no Rio de Janeiro, já estava inscrito em economia. E aí está lá em casa o Paulo Cunha, um grande empresário, faleceu recentemente, meu pai, e eu falei, o Paulo me perguntou, vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer economia. Não faça isso, não faça isso, faça engenharia, porque dá músculos no cérebro. Aí eu falei, acho que eu gosto dessa história de músculo no cérebro. Eu falei, vou fazer engenharia. Quando eu estava na engenharia, eu falei, qual é mais difícil? No vestibular ali. Eu estava. Eu já tinha decidido economia na CES Gran Rio, mas aí eu falei, cara, tem a PUC, que ainda não acabou a inscrição. Vou me inscrever então em engenharia na PUC. E o resultado saiu antes, porque é privado, né? Sim. Então, saiu antes. Aí eu fui para a PUC. E aí, Rio, para quem não é do Rio, era o unificado de todas as federais e estaduais. Então só tinha uma ou outra universidade razoável que estava fora, tinha o seu próprio vestibular. Na minha época tinham poucas faculdades, na sua época, que é 13 anos antes, tinha que ter menos ainda. Mas no Rio até que tinha bastante, né? No Rio tinha bastante. No Ceará tinham 2 de direito, só a federal e a que era o uniforme. Lá tinha bastante. Aí lá, quando eu comecei a cursar, eu sabia que eu não ia ser engenheiro. Eu estava lá para fazer músculo no cérebro e eu perguntei qual que é a mais difícil? É eletrônica. Então é eletrônica que eu vou fazer. E foi isso. Mas aí, quando eu acabei de me formar... Realmente deu essa perspectiva? O Paulo tinha razão? Acho que sim. Eu acho que a engenharia te dá uma disciplina de... Quando você recebe aquela primeira prova de cálculo 1, você olha para a primeira pergunta, você fala, não entendi nada. Você olha para a segunda, você fala... Aí você começa a falar, não, peraí, como é que eu posso lidar com esse desafio? Então tem uma questão de desafio. E segundo, você fala, peraí, mas eu consigo raciocinar sobre isso. Então essa disciplina de raciocinar e enfrentar um desafio grande, isso a engenharia realmente é incrível. Mas aí eu saí dali e falei, cara... Peraí, tu já tinha também uma cabeça, já nesse meio tempo, tu já disse, eu quero ir para o mercado financeiro? Então, foi aí que eu falei, eu já entendi que eu queria algo de finanças, grosso modo. Aí fui trabalhar em controladoria de empresa. Então, era época de inflação alta. Então, transformar os demonstrativos de resultados... Qual ano disso? Estou falando 90, 91... Então, vivendo em hiperinflação, ainda final, mudando primeiro governo eu que transformava os relatórios em moeda constante, em BTN na época, e em dólar. O indexador nacional e mais o dólar. Isso. Quem não sabe, o Brasil tinha indexadores. Esse Então eu fazia isso até também. Hoje existe a BTN, né? Ainda tem ainda. Não sei se existe. Como talvez. E eu também falava, poxa, que bacana. Eu pegava indicadores de desempenho de cada um dos departamentos da empresa, monitorava e ajudava a melhorar, cobrava e tal. Então eu achei, puxa, bacana esse negócio de finanças. Mas aí um amigo meu que foi fazer o MBA falou, isso aqui é o que a gente sempre quis fazer, um amigo que eu tinha da faculdade. Aí ele falou, vou fazer esse tal de MBA. MBA, que era o Master Business Administration, que é o Master mesmo, né? Americano. Aí eu achava que eu ia fazer General Management, fazer Business, assim. Quando eu cheguei lá, eu já entendi logo que o meu negócio era finanças. E aí, você tinha esse raciocínio lógico, tinha essa pegada? Não sei, mas eu gostava de finanças. Eu falei, não, meu negócio é finanças, não tem dúvida.
adorei teoria de finanças, mercado e tal. E aí, eu saí, já fui trabalhar no Banco Garantia. Então, assim que você terminou a pós lá... Eu já fiz o summer job, o summer no Garantia, e voltei, já tinha uma oferta. Quando acabei o summer, os caras já me fizeram uma oferta para eu ir para lá, no ano seguinte. Então, eu já estava tranquilo que eu voltaria para o Garantia. E aí, o que aconteceu? Você está vendo a minha carreira. Cabeça de engenheiro, computação, engenharia. Eu olhava para meu pai, via o que ele fazia bacana, olhava para minha mãe, arqueóloga, via o que ela fazia bacana. Teu pai, só para quem não sabe, o pai do Helder era advogado, formação no direito. Direito. A tua mãe, apesar de ser empresário, apesar de ter sido um sempre gestor, foi empresário, gestor. E a tua mãe arqueóloga, né? Arqueóloga. Antropóloga, arqueóloga, Indiana paleontóloga. Jones. Indiana Jones total, escreveu 20 livros. Indiana Jones. Legionária. Ela é Legião d'Honneur da França, né? Que é a Legião da Honra, a maior honraria para estrangeiros, a Legião de Honra. Mas eu não, sinceramente, eu estava na minha... Aquilo não era o meu interesse, eu estava na outra. Aí, no Garantia, aí chegou o momento do Fernando Henrique. Estava começando a ter a privatização. Não porque enquanto estava nos Estados Unidos, aqui estava truando já o impeachment do Collor, né? Tava isso. pintadas na rua, a desgraça lá do atual nosso deputado federal que liderou aquele movimento. E aí você estava nos Estados Unidos aprendendo finanças. Isso. Aí, mas eu cheguei, justamente quando o Plano Real começa. Eu já tinha o RV. Eu cheguei aí nessa época. Comecei a trabalhar ali no Garantia em tempo integral. Você tinha 27 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Eu estou colocando isso porque eu tinha 14, então você quer sempre 13 anos atrás, você tinha 27 anos. Aí, Rodrigo, você vê um cara que era social-democrata sendo obrigado a fazer privatizações. Perfeito. E eu falo, com a minha cabeça de Columbia, tem lógica, finanças, claro, mercado. Porque quando você está no mercado financeiro, você entende o poder do preço, você entende a lógica do preço, você entende a lógica dos mercados serem livres, das transações. Uma coisa que você sempre fala é que assim, cara, o mercado é soberano, ele tende a acertar, você fala muito isso, né? Ele erra muito, mas o mercado é um mecanismo de depurar isso. De correção é errado. Ele elimina os imbecis e os melhores continuam. Então a tendência é que você... Não dá para ser imbecil por muitas vezes. Não dá. O Mises dizia isso, né? O rico consegue errar por mais tempo que o pobre, mas ele também, se lasca. Né? O mercado é um mecanismo de substituir o rico por um pobre que tem mais garro, mais inteligente, que sabe fazer melhor. É assim que funciona o mercado. Então a gente, quando está no mercado, você entende isso. Então eu falei, as privatizações, eu falei, finalmente o Brasil tá fazendo o certo e tal. E aí eu entrei numa livraria e estava lá um livro de nacionalização do dinheiro. Isso é importante. Isso foi em 96, 97. Acho que 96. O que o governo fez com o seu dinheiro? Do Rothbard. Não. Desculpa. Desnacionalização do dinheiro por Hayek. Até o título, desnacionalização. O que a gente traduziu no Mises como a desestatização do dinheiro. Eu acho que era desestatização, talvez. Eu não tenho certeza qual era o título original do IL. Ou era desestatização ou desnacionalização. Desestatização, mas também a gente falaria privatização. É isso. A palavra de ordem naquela época era privatização. Mas eu entendi o título, claro. Desestatização, então beleza. Do dinheiro? Como assim? Como é que a que maluquice. Eu tô num banco, então eu preciso entender o que é isso aqui. Um livro velho que estava lá. E aí tudo aconteceu a partir dali. Onde foi essa livraria? Tu lembra? Claro que Argumento na Dias Ferreira. A Dias Ferreira é uma rua de restaurante lá no Rio, super charmosa. Mas era Rio ainda, né? Porque o Garantia... Não, o Garantia estava em São Paulo, mas eu estava no Rio no fim de semana. Não, entendi. Porque sua família... Minha família do Rio. E aí, obviamente, eu me transformei num anarcocapitalista instantâneo. Em alguns livros depois, não só nesse. Claro, quem se transformou no anarcocapitalista foi o Hayek. Não. O Hayek, nesse livro, ele é muito confuso. Para quem já leu e nunca tinha visto Escola Austríaca antes, ele é extremamente confuso. Eu já conheci. O que me transformou foi o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard. Até porque eles complementam, né? Tipo assim, um diz assim, o que é que causa isso aqui? Quase, o problema é esse e a solução é essa, né? Mais ou menos isso. E aí, logo em seguida, a ação humana. Então, aí eu já virei anarcocapitalista e tal. Aí, eu entendi o que estava acontecendo, mas já tinha passado toda essa geração anterior que você falou. Eu não sabia de nada disso.
Não, absolutamente nada. Meu pai já tinha falecido quando me tornei... 97, 98. Meu pai faleceu em 97. Então eu estava me tornando anarcocapitalista ali. Então não tive nem oportunidade de conversar com ele sobre liberalismo. Porque ele tinha teve toda a história de... Porque o teu pai trabalhava na iniciativa privada, trabalhava no governo, né? Então teve essas duas visões. A gente falava, mas não em termos doutrinários, a gente falava em prática. Então isso não ajudou muito, nunca me ajudou. A gente falava em coisas práticas que estavam acontecendo. Eu falava muito com ele, mas era prático, não era doutrina. O que você fez? Vai pra lá, vai pra cá, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ele falava de liberalismo, mas não me interessava. Entendi. E o liberalismo dele era muito intuitivo, né? Era muito intuitivo, mas era um liberalismo profundo. Porque tinha a lógica da descentralização muito forte, a lógica da subsidiariedade, que é o princípio da subsidiariedade, que é liberal, muito forte. Então ele trazia isso. E ele, com cabeça de advogado, ele sabia o que o direito garante. E o que ele atrapalha. Vida, liberdade e propriedade. E o que ele atrapalha. E o que ele atrapalha também. Então, o pessoal às vezes pensa que o direito, que assim, quando fala, intervenções na economia. O pessoal, intervenção na economia é polêmica. Exato, é legislação, não é direito. Não é law. É legislação. Exato. São duas coisas bem diferentes. Direito é uma coisa, legislação é outra. E aí, Rodrigo, eu trabalhando no mercado financeiro, abrindo meu negócio, meu próprio negócio, etc., eu comecei a praticar a teoria dos ciclos econômicos. Num determinado momento... Mas tu praticou isso no Garantia? Não, fora. Quando eu comecei a empreender. Tinha saído. Porque no Garantia isso não devia ser tão fácil, né? Tipo assim, quando você estava lá, assim, só tinha uma cabeça de econometria e tal. Não, é uma cabeça de trading. Claro. Eu tive uma época que eu era sales, que vinculava mais a mesa e mercado, mas a maior parte do tempo eu estava fazendo M&A, fusões e aquisições. A maior parte do tempo, que não tem a ver com isso. Eu estou sendo assim, ciclos é quanto? Você quer ser do direito, quer entender ciclos é quanto? Não, por exemplo, quando eu ia avaliar uma companhia de cimento, uma companhia de aço, aí você entende o ciclo. Você precisava saber. Eu não sabia por quê que tinha. Mas eu sabia, quando eu estudava falar com os caras do setor, não, aqui a gente tem um ciclo de preços dessa commodity. É interessante. Aonde que você vê isso? Nos trade... nas newsletters, trades, deixa eu entender quais foram os últimos ciclos. Aí eu via lá os ciclos. Né? Você via a variação. Aí eu falei, claro, então eu tenho que projetar baseado em alguma coisa. Eu vou projetar levando em conta os especialistas. Quanto vai ser o preço do minério de ferro? Quanto vai ser o preço do aço? O preço do cimento? Então eu levava em conta isso. Tendência de baixo, porque quando você avalia empresas, você tem que ter a projeção. Né? Então era o que eu fazia. Então eu sabia que existia ciclo. Lembrando, projeção, né? O pessoal às vezes confunde que essa projeção vai virar realidade, que é a nossa grande crítica na escola austríaca. Né? Cuidado com a tua projeção, porque ela nem sempre... E uma coisa que eu me lembro na Columbia, quando eu aprendi em mais detalhe modelos de projeção, e o professor falava assim, não, sempre projeta 2, 3% de inflação para frente. De onde vem isso? Por que isso? Porque um maluco em Chicago... Por que isso? O ideal. Aí claro, se começa... O monstrinho anarcocapitalista já estava começando a... Peraí, de onde vem esse negócio? O Freeman disse que 2%, então vai ser 2%. Isso vem a cabeça de engenheiro. O cabeça de engenheiro eu sempre pergunto, qual a causa? Qual a explicação base? Ou seja, causa e consequência. Porque se você não, você vira no mundo da superficialidade. Você take for granted, você recebe informações e cospe de volta sem entender. E eu acho que tem certas cabeças, eu sou muito assim, de querer entender a fundo, a lógica de onde vem, a explicação fundamental. E isso é que forma a base do Instituto Mises, Rodrigo. Não, mas peraí, eu acho que você já foi entrevistado 1000 vezes nesse podcast, mas você nunca contou com detalhes mais ou menos a tua história, que eu estou puxando um pouco, porque eu conheço bem a história, aí eu estou puxando um pouco mais para o pessoal também ouvir um pouco da tua história. Mas vamos lá, tu saiu do Garantia, tu ficou quanto tempo no Garantia? Fiquei 6 anos. Tá, aí tu saiu ali em 97, 98? 98. 98 tu saiu de lá, foi de 92 a 90, ali, entre todos. Sim, 93, 98. Aí tu montou o quê? Aí eu montei uma gestora de investimento. Teu pai faleceu na época também? Meu pai faleceu e eu ali montei um negócio chamado Media Investimentos. Eu queria fazer private equity. Tá? Então eu queria fazer... no Brasil não tinha... Private equity é você ter recursos para comprar uns pedaços, geralmente minoritários, de uma empresa para ajudar aquele empreendedor a alavancar e crescer e você ganha junto porque você virou sócio. E aí, depois de alguns anos, você vende. Ou ele te recompra,
ou o negócio é vendido para uma outra empresa, ou abre capital, se for muito bem sucedido, e o investidor que ajudou aquele empreendedor a se capitalizar ganha junto. Isso que é private equity. O problema é que nessa época não tinha, se você tivesse endereço Brasil, nenhum gringo, que é da onde vem o principal capital, vai dar o recurso para você administrar. Então o que eu fazia era club deals. Eu arrumava um deal e aí eu passava o chapéu. Porque ele não ia te dar um dinheiro, toma aí, isso aí, você administra. Chegava numa empresa boa, chegava numa empresa que era rentável, tu achava que era legal, que estava dentro do ciclo, aí tu chegava com os gringos ou alguém de fora e dizia, tem essa oportunidade. É isso, e aí eu trazia, eu ganhava trazendo o deal. Né? Do fim do trabalho. Por exemplo, um dos deals que eu fiz era assim, para ter um diferencial, eu falei, vou consolidar o setor de mídia exterior no Brasil. Esses luminosos, outdoors, aqui em São Paulo é proibido porque o Kassab disse que é ser feio. Que era um baita setor na época. O Times Square é maravilhoso. O Japão, Tóquio, maravilhoso. Times Square, não, Piccadilly Circus. Exato. Tem pra caramba. Aqui em São Paulo foi proibido porque isso é considerado feio. Entendi. Na verdade, não era por isso, é porque eles queriam levantar mais dinheiro para fazer o mobiliário urbano, que é esses abrigos de ônibus, o relógio, que aí ele vende mais caro essa propaganda, que aí ele diz, esse não é feio. O que é feio é o privado, o que ele controla não é feio. É a coisa hoje do jogo, né? O jogo que a Caixa faz é ok, né? Mas se o privado fizer, opa. Exato, mas antes disso, Cassino, quando não existia ainda essa lei Cidade Limpa, eu falei, eu vou consolidar esse setor que é muito fragmentado. O de mídia. E aí eu peguei as 4 principais empresas do setor e eu consegui alinhar todas elas e trazer um CEO que veio da Globo, que era um cara fera, o Orlando Marques, para fazer um deal parrudo. E eu consegui atrair dinheiro. Isso que é private equity. Hoje em dia, o Brasil já é respeitável o suficiente para você conseguir ter um fundo baseado no Brasil que levante os recursos antes e aí ele escolhe o que ele vai fazer. Né? Você vai ter o investidor ativo, né? Que é o investidor ativista, né? Que é o que vai lá. É o ativista na bolsa já. O private equity não é na bolsa. Tá no prédio. Antes. O private equity é antes da bolsa. Só para a turma. Então, aí depois que eu fiz isso um tempo, eu falei, quer saber, agora que eu descobri a escola austríaca, eu vou fazer também investimentos no mercado, não mais em empresa privada. E eu passei a usar a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Aí tu montou a Sextante? Isso. Exato. 2000, mais ou menos? 2004, acho. 2004. Foi de 98 até 2004 com o Private Equity e a Sextante tu montou 2003, 2004, por aí. Aí usei a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que ninguém entendia direito. Era aberta a Sextante? Aberta. Tinha Family Office, mas tinha... Não era Family Office. Tinha meus recursos, tinha recursos do meu sócio, também, né? tinha o meu, mas é aberto. Qualquer um poderia investir. E também investimentos lá fora, né, fora da Sextante. E aí essa coisa de ter teoria austríaca dos ciclos econômicos, que ninguém entende, faz uma diferença danada. É uma ferramenta, né, a gente tem os nossos cursos aqui, pessoal, de investimento, que explicam como você operar a sua carteira de investimentos baseado no ciclo econômico. Perfeito. Que é uma ferramenta que as pessoas normalmente não têm aqui na Faria Lima. A gente está aqui na Faria Lima. A gente tem curso, né? Você chegou a dar curso. Não, a gente tem cursos recorrentes. Company, né? No local. Mesmo em empresas de mercado. Sim, a gente já foi contratado, a Constellation do Florian já nos contratou e outras empresas para a gente fazer esse curso de investimentos. E a gente tem a mentoria, né, que eu faço aqui, sobre mentoria método TASSE e tal. Só para deixar claro, né? Eu como host vou fazer a propaganda, está aberto. Se você tiver uma empresa e acha que vale a pena ter um curso sobre investimento, sobre tudo, o Instituto Mises está à sua disposição. E mentoria também. Bom, mas aí, Rodrigo, a TASSE me mostrou que a gente teria um problema... TASSE, a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Tá? Isso, que a gente teria um problema em 2007. Essa história eu já contei muitas vezes, não vou repetir. E aí, em 2007, eu vendi a minha carteira, porque eu sabia que ia ter um... E aí, logo em seguida, teve... Posicionou tudo em quê? Posicionou... Em ouro, basicamente. Em ouro. Se você lembra um pouco o The Big Short, né? O filme, né? Lembra um pouco o movimento que o cara fez. Exato. Conta um pouco. Foi ali em agosto. Painel. Agosto de 2007. Então, eu já contei muito essa história, tem outros podcasts. Rapidinho. Não, eu fazia os meus investimentos, como eu tinha, entre outras técnicas de investimento, eu tinha a TASSE,
eu tinha uma preocupação em monitorar o que estava acontecendo no mercado financeiro. Então eu tinha que entender quando os bancos estavam apertados, por exemplo. Entre outros indicadores, o meu painel era gigante, mas os principais, os centrais, tinham a ver com monitorar como estava a liquidez dos bancos, e para isso você monitorava quanto o banco está pagando para atrair recursos de curto prazo, e quanto isso se compara com o governo americano está pagando, porque aí você entende se o banco está tendo problema. Porque quem já estudou, quem já estudou a teoria austríaca dos ciclos sabe que o problema costuma começar num aperto de liquidez no mercado, mas isso se reflete nos bancos muito mais forte. Porque o banco é o mais alavancado e ele é a circulação do negócio. Então, se você consegue monitorar bem o que está acontecendo... Se o banco apertou, é um sinal importante para entender Exato. Que vai vir crise. Exato. E aí o meu indicador, que normalmente gerava em torno de 20 a 25 pontos base de risco dos bancos, esse principal indicador foi para 60, e aí 70, e eu falei, cara, tá quebrado o negócio. 70 vendeu tudo. Tem um negócio quebrado. Isso foi em agosto de 2007. Ou seja, em tese foi pro seguro, né? Todo aí. Aí, agosto de 2007. Aí, em setembro de 2007, tu vai para a conferência... Escola Austríaca do Mises. 25 anos. Do Mises. Porque eu já estava na cabeça, eu já tinha fundado o Milênio. Isso é importante. Porque o Milênio teve um papel de reunir muita gente, né? Mas ele não acabou... Não, o Milênio foi uma fundação importante, né? Uma iniciativa, primeiro da Patrícia Carlos de Andrade, que conseguiu catalisar uma galera boa, e eu estava ali, Paulo Guedes, estava o Gerdau, estava o William Ling, não, o Pfeffer não estava nesse momento, João Roberto Marinho, tinha mais alguns 2 ou 3 aí. E eu era o moleque ali no meio, o intruso. Você era o Júnior. Era o Júnior, intruso, mas muito bem recebido, mas eu provocava, né, toda aquela turma que nunca tinha ouvido falar em anarcocapitalismo, em imposto é roubo, para eles era completamente um louco radical, mas estava o Gustavo Franco ali. Mas acho que eu dei o dinheiro na hora certa, então eles respeitavam isso também. Eu acho que eles falavam, esse cara está falando lé com creme, mas às vezes ele exagera. Eu acho que era um pouco isso. E aí fundamos o Milênio. Mas o Milênio, eu acho que o problema inicial, para mim, era de que, primeiro, ele não era anarcocapitalista. E ele não era escola austríaca. E ele tinha um lance social-democrata pelo momento. Não é social-democrata, não. Mas tu vai chamar de neoliberal. Eu não vou entrar nessa briga ainda, mas tu chamaria. Não, tinha um lado neoliberal. Pra época, eu tô falando. Tinha um lado neoliberal, sim, um respeito ao consenso de Washington, de que a necessidade de ter investimentos estatais em infraestrutura e a educação e a saúde serem estatais. Eles não queriam abrir mão disso, era a doutrina. E tinha um ou outro ali, que não esses que eu mencionei, os empresários, mas os intelectuais que passaram a estar ligados ao Milênio eram mais intervencionistas ainda. Aí sim poderia até ser mais naquele momento. Né? Então não era o que eu queria. Para deixar claro, hoje é presidido pelo Diogo Costa, um irmão da gente, que espetacular. vai ser importantíssimo nesse momento que o Hélio vai começar a contar. Naquela época era muito novidade a escola austríaca, muita novidade libertarianismo. Né? Não existia isso. Então era muito chocante. E os gaúchos tinham lá em Rand muito forte, né? Porque eles foram fundados. Exato. O objetivismo sempre foi muito forte no sul do Brasil. Mas aqui eles tinham pouca influência do austríaco. E aí eu sabia que eu tinha que fundar o meu próprio instituto. Era isso. O instituto. Não, sabia que tinha que ser modelado a partir do Instituto Mises americano. Por quê? A gente não tem ligação formal com o Instituto Mises americano, mas eu falava o seguinte, cara, eu já vi que tem think tanks com budgets de 30 milhões de dólares em Washington, mas eu não vejo tanta informação deles, eu vejo mais desse institutozinho aqui com pouco budget que está no Alabama e que fala mais coisas certas do que os outros estão fazendo um bom trabalho, mas esse aqui fala mais... Eu falei, cara, esse é o modelo vencedor. Esse é o modelo vencedor, baseado em internet. Estava o Jeffrey Tucker lá, tudo internet, tudo usando tecnologia, numa época que era pouca coisa. Né? Então eu falei, não, a gente tem que fazer... Nessa época era o Orkut, tá, pessoal? Só para lembrar. Assim, era o Orkut, Tava o Orkut moderno ainda. E então, Rodrigo... Orkut, para lembrar também o MSN Top.
tinha o MSN, né? Que era o Sim, o chat. chat do MSN, Microsoft. Não, se a gente voltar a tempo suficiente, você vai ouvir a coisa do Arco da Velha. Mas, Mic, né? não. Putz, você nem sabe. Até rádio amadora eu fazia. Eu te ouvi no papo da Tele Ceará, pra você ter uma ideia, que era uma forma antiga de conectar pessoas no chat de pessoas desconhecidas. Eu na PUC programei em computador com um cartão perfurado. Lembrando que o Brasil vivia uma lei idiota, né? Chamada Lei de Informática, que era contrabando você trazer equipamentos de fora do Brasil em nome da segurança nacional. Claro, tá? muito importante a segurança nacional. Bom, mas Rodrigo, para encurtar a história, porque o nosso tempo está chegando, mas chegou o Instituto Mises sendo fundado. O Instituto Mises sendo fundado. E eu acho que isso aí foi um divisor de águas. Terceira geração começando. Ali também o Diogo, que a gente acabou de mencionar, estava fundando o Instituto Ordem Livre. Chamava no início Ordem Livre, depois virou Instituto Ordem Livre. Que era bem liberal, bem libertário, não era escola muito bacana. Então, Mises e Ordem Livre chegaram, e aí mudou realmente a coisa, mudou o ambiente, pelo menos na garotada. Só uma coisa importante, o Ordem Livre era Cato. O Mises, obviamente, era o Mises americano. Sim, não tinha ligação. Mas o Cato era ligado ao Ordem Livre. E nós, querendo ou não, até hoje temos nem que a gente não é ligado formalmente. Não, mas é bem diferente. O Ordem Livre era afiliado, era financiado pelo Cato. Nós nunca fomos. Nós sempre tivemos uma parceria de branding, de respeito. Era uma cópia que eu fiz. Eles vinham para cá para as nossas conferências, eles são geniais, e eram os caras que me transformaram em anarcocapitalista. A minha pergunta é, o Cato americano e o Mises americano têm um conflito até hoje. Essa é outra história. Isso nunca veio para cá? Tentaram, né? Tentaram, mas eu acho que pelas relações de amizade e civilidade entre líderes, a gente conseguiu evitar que isso se alastrasse demais. Mas sempre tem um ou outro aí que quer treta. Um maluquinho. Sempre tem um maluquinho. Mas Diogo é nosso irmão. Diogo nem se fala. E é um puta, cara, super preparado. Mas vamos lá. Tu montou o Instituto Mises, montou a Ordem Livre. Aí vamos caminhando aqui, 2007, 2008, 2009. Mas deixa eu só explicar uma coisa sobre o Instituto. Um pouco das conferências. Não, mas deixa eu explicar um pouco. O Instituto Mises se propôs a ser a casa do anarcocapitalismo brasileiro e a casa da escola austríaca brasileira. Conseguir colocar essas duas coisas que não se misturam muito, porque uma é filosofia política e a outra é ciência econômica, mas é assim que a gente vê o mundo. Tem vezes que você tem que fazer ciência e tem vezes que você tem que falar o que tem que ser. A lógica, o dever ser. Afinal, a gente usa a ciência econômica para dizer o que funciona ou não funciona. E aí, na política, a gente quer um Brasil que adote essas práticas que funcionam melhor. E isso é filosofia política. Então, a gente precisava ter uma casa de dois troços diferentes. E que conseguisse aí navegar, né? Porque você pensar, Bruno Leone, que navegou por direito, o próprio Hayek navegou em quase tudo, o Mises, que é multidisciplinar, a escola austríaca é multidisciplinar. Ela tem que, porque ela fala de muita coisa e essas ciências não conseguem ser separadas absolutamente, você precisa estar em várias áreas. Inclusive o Mises e o Hayek eram muito críticos da separação da economia do direito, né? Porque eles, cara, não tem como ver as coisas separadas. A ética, né? Você não consegue separar a ética da ciência econômica completamente. Aí vamos lá, fizeram as conferências. Como é que foi a ideia das conferências? Né? Porque as conferências começaram ali no 2010. 2008, 2009. Você contratou o Leandro Narlock, o Leandro Narlock se juntou ao time. Que Narlock? Que Narlock? Foi doido, Leandro Roque. Desculpa, Narlock. Leandro Roque, porque tudo é Leandro, eu fiquei confuso. Perdão, pessoal. Foi contratado o nosso queridíssimo amigo. O Leandro foi fundador do Instituto Mises. E ele fazia as traduções. E ele tinha um compromisso que eu acho muito legal isso. Que parece uma coisa simples, né? Era um artigo por dia. Exato. Esse era quando eu fundei o Instituto, eu sabia que a gente precisava ter um modelo de negócios que se perpetuasse e não dependesse tanto de financiamento externo. Perfeito. Né? Então, o que era barato? Ter um site e publicar um artigo por dia. É isso que, né? Se a gente um dia for perseguido pelo governo, etc., a gente pode voltar para esse modelo básico.
que está aí um repositório de 5 mil artigos Hoje publicados. você pode colocar qualquer coisa de Mises que vai sair. Tá lá, ninguém tira mais isso. Né? Na internet não desaparece. Não, é legal demais, né? Porque hoje em dia eu quero eu mesmo, eu quero ver alguma coisa, aprofundar algo mais, eu boto o nome, boto o Mises e sai a informação que eu preciso. Então, esse modelo é um modelo... 2007. Isso foi em 2007. Em novembro de 2007 foi fundado o Instituto Mises. E foi lá, batida. 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Depois do podcast com o Bruno, para ter algo mais... Não, a primeira conferência. A conferência veio primeiro. Conferência veio primeiro, em 2010. Era importante ter um evento fundacional dessa nova doutrina. Ir para fora, né? Ela foi coberta por uma matéria importante na revista Época e uma matéria importante na Veja. Legal. 2 páginas na Época e 2 páginas na Veja cobrindo a nossa conferência. Legal. Foi incrível. E foi dica para o nosso diretor que está nos ouvindo aqui agora. Vale até republicar essa informação. Sim. Porque eu acho que nunca foi publicada no site. Maravilhosa. As 2 matérias foram incríveis. Porque falaram, o que é isso? Escola austríaca no Brasil? Que história é essa? E essa coisa, Rodrigo... Lembrando que mais ou menos nessa época estava sendo relançado a Revolta de Atlas também, né? Ela foi em 2011, mais ou menos. Eu acho 2010, que 12. Isso. Começou, tipo assim, começar a ter alguma literatura, porque o que o Ordem Livre trouxe, que o Mises trouxe, o Mises abriu vários livros de graça também, né? Uhum. Foram escaneados os livros 6 Lições, A Liberdade e a Lei, A Desestatização do Dinheiro, uma série de livros que estão até hoje. Até hoje esses livros são gratuitos. Então, e o Ordem Livre lançou outros. Eu tenho até hoje a brochura que eu baixei do Ordem Livre do Hayek. Nossa. Do Direito, Legislação e Liberdade. Assim, que foi, eu fiquei encantado com aquilo ali que eu baixei lá. Aí você vai falar, a gente está já falando aqui, mas o que o Instituto Mises, o que um think tank como o Instituto Mises consegue produzir? Né? A gente hoje faz muito mais coisa acadêmica, mas eu acho que o mais importante é que muita gente passou a conhecer essas ideias por causa desses artigos diários, por causa das conferências, nunca tinham ouvido falar nisso, e essa coisa começou a pegar na sociedade. Muita gente veio, se influenciou pelo Instituto Mises e foi fazer o que já tinha que fazer. Seu business, hoje redes sociais, não sei o quê. Então foi sendo formado, não só o Instituto Mises, outros institutos vieram depois também, mas o Instituto Mises foi, como é a casa do anarcocapitalismo e a casa da escola austríaca. E a literatura estava fácil, né? Hoje diz assim, quero ler as 6 lições. Cara, a gente baixou, tem mais de 1000 downloads das 6 lições no nosso site. 1 milhão? 1 milhão de downloads, desculpa. E já vendemos 300 mil. Pois é. Então, mesmo com esses downloads todos. Mesmo sendo de graça, os livros seguem sendo vendidos. Exato. Então, assim, a quantidade de gente influenciada que passa pelo Instituto, essa é uma questão de instituto. Não é você que vai fazer as coisas na sociedade. Você ajuda e potencializa as outras pessoas. Por isso que é muito difícil levantar dinheiro de gente muito pragmática. Ele vai falar, poxa, eu tenho que esperar 5 anos. Você não tá... O que você está resolvendo nessa lei hoje? Não tem essa, né? Não, a gente está educando. Eu, como diretor executivo do Instituto Livre Mercado, é mais fácil eu vender. É verdade. A dor é essa aqui, ó, vai te prejudicar. Vai ser agora, mês que vem, vai ter uma votação. Fizer, aqui a gente vai falar assim, como é que você sabe quando é que vai chegar o nosso Milei aqui? Mas sem dúvida o Milei, quando surgir aqui no Brasil, o nosso Milei, porque veio desse negócio. E uma coisa importante assim que você colocou, você falou, eu estou aqui mais ou menos em 2010, 2011. Em 2010, 2011, você deu uma palestra no Mises americano, acho que foi no Austrian Research, que você deu a palestra, que você falou sobre Starfish, né? Você falou sobre a organização Aranha e a organização Estrela do Mar. E até hoje, várias associações, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque surgem novas instituições e o pessoal diz, falaram com vocês? Assim, cara, a última coisa que eles precisam é falar com a gente. Assim, a gente bate palma quando surge, mas a gente não sabe muitas vezes o que está surgindo. Qual a diferença disso? Até uma dificuldade em outros movimentos que a gente nunca teve, assim, porque o que aconteceu também em 2000 para frente foi que em 2013, do nada, um amigo nosso fez uma ideia de menos Marx, mais Mises e... Não, primeiro apareceu num muro em Curitiba. Não, o muro foi em Maceió, para ser exato. Foi em Maceió, o muro? Com o Lucas. Não, o Lucas foi quem fez o logo. É verdade. Apareceu num muro, escrito num muro que ninguém sabe quem escreveu, pichou. Pichado. Mas é escrito assim, por extenso. O Lucas, ele tornou aquilo um logo. Isso. E botou um em cima do outro, branco no preto. Que foi genial. Mas essas coisas são espontâneas, como o Hayek dizia. E quando você está falando da Estrela do Mar e da Aranha, você está comparando organizações que são descentralizadas, como a Estrela do Mar, com as centralizadas, que são as tradicionais.
E no mundo de hoje, se você for muito centralizado, você tende a funcionar mal e a perder a briga. E eu acho que parte do sucesso nosso foi de esse ambiente liberal ser descentralizado. Aliás, foi parte da explicação de o socialismo no mundo ter conseguido fazer. Não foi por obra do Stalin ou do Lenin, foi porque essas ideias passaram a ser espontaneamente divulgadas em círculos autônomos e aquelas coisas foi espalhando no mundo inteiro. Né? O fato de acabar é porque não dava para controlar o conhecimento de cada um também, né? Que é o que o Hayek fala nos pelo desastre que foi. Né? E hoje, esses movimentos perderam a força porque dependem de dinheiro de governo. Exato. Então, eles se tornaram centralizados, quando a gente segue sendo descentralizado. Por isso que a gente vai ganhar essa guerra. E aí você caminha para cá. Em 2014, a gente trouxe o Ron Paul. Né? Eu estou falando aqui de 2011, né? 2014, pô, foi uma conferência gigantesca que trouxe o Ron Paul, foi na Fé Comércio. Como é que foi a sensação de trazer esse cara? Porque, assim, para o Brasil, o Instituto Mises tem muito potencial na divulgação das ideias. Para os americanos era o cara e para nós é um campeão da liberdade. Como é que foi a sensação de trazer o Ron Paul? Não, o Ron Paul sempre foi... Eu que perdi o jantar na segunda-feira com o Ron Paul. O Ron Paul era um modelo para nós, porque ele, primeiro, ele conseguia mostrar que você ser um defensor da escola austríaca, do anarcocapitalismo, não necessariamente é incompatível por ir para a linha de frente e tentar implementar as melhores práticas de políticas públicas, que foi o que ele fez. E ele não cedia, não abria mão dos seus princípios. Então isso mostrava, né, eu falei com o Instituto Mises, é a casa da ciência econômica e do anarcocapitalismo. O Ron Paul, ele na prática, bem, né? Ele foi fundador do Instituto Mises. Foi, junto com Hayek, com Lew Rockwell e tal. E ao mesmo tempo foi para a política. E não se vendeu. Com o Lew Rockwell como chefe de gabinete. Isso, e não se vendeu. Né? Ou seja, é possível fazer as duas coisas. Eu acho que o Milley está mostrando isso nesse início de governo, né? Vamos ver para frente, porque é muito difícil, você tem que ceder, não é você que faz sozinho, não é uma ditadura, né? Então você tem que saber negociar, mas não existe necessária incompatibilidade entre navegar na torre de marfim das ideias e você ir para a linha de frente da batalha e tentar implementar aquilo na medida do possível, sem abrir mão dos princípios. Que é o que Walter Block falava, que é o que o próprio Murray Rothbard falou, que o próprio Ron Paul escreveu, o Lew Rockwell vai ter várias opiniões sobre isso, que é muito interessante. Aí nós vamos caminhar para cá. Em 2014, nós tivemos outras conferências. A partir dessa conferência, mais ou menos ali em 2015, 2016, a gente funda a pós-graduação em Escola Austríaca Econômica. A gente funda, ao mesmo tempo, a gente faz um evento chamado Premier, em que era até o Gianluca, era o nosso, que eu tinha conhecido em Santa Maria, um menino jovem, participei da Monocrack, né? Participei da defesa de TCC dele lá, era um professor convidado externo, show a monografia dele, mas a gente monta a Premier. Na Premier a gente traz pós-graduação em Escola Austríaca e o nosso Summer School. O que é que mudou a partir disso? O que é que tu acha que virou? Eu acho que é natural que o Instituto Mises, que se propõe a fazer uma educação econômica e também de filosofia política, que a gente passasse a ministrar cursos. Natural. E como a gente se espelha no Instituto Mises americano, eles faziam cursos. Então era algo que era natural que nós fizéssemos. Então isso é importantíssimo. Você mencionou o Summer School, que é essa oportunidade de você estar juntos, tropa de elite, juntos em 4 dias, num lugar exclusivo, geralmente do interior, longe. Isso muda muito, porque, de novo, todas essas pessoas passam pelo Instituto Mises e depois vão impactar na sociedade. Então, eu acho que esses cursos fazem isso e as imersões mais profundas também. É engraçado, né? Desses cursos nós tivemos já grandes empresários, deputado federal, deputado estadual, vereador, um monte de gente que influenciou o país colocou nisso. Porque vai chegar a eleição em 2019, né? Bolsonaro, ali começa aquele momento, né? Será que Bolsonaro vai ter essa visão liberal mesmo? Só que começa a acontecer, a economia começa a ser formada com Paulo Guedes e com toda essa turma nossa. Inclusive o Gianluca, que era o nosso diretor de operações aqui, foi o cara que fez a lei de liberdade econômica. Eu, o Adriano, fomos lá para a liderança do Novo. O André Ramos, que ajudou a gente na emenda do primeiro após. Ele foi lá. Fundou junto com a gente a Isso. Entendeu? Ele foi ser do DREI, foi ser presidente da parte que é parte relacionada às juntas comerciais e avançou um monte, né? O Brasil hoje é muito mais veloz em abrir empresas depois do André do que antes. Então, a gente começou a impactar
na prática, de fato, eu acho que essa foi a hora que a gente saiu mesmo da Torre de Marfim. O Mises, tipo assim, inclusive teve reportagem na época, né? O Mises está em todos os lugares do governo. Chegaram a ter isso. Dentro de um ambiente... Dentro da economia, exato, dentro do bolsonarismo, né? de uma nova pegada que realmente mudou o Brasil, que tornou essa polarização uma pegada de direita, mas lá estavam os liberais, tocando a parte econômica, que eu acho que é um primeiro passo fundamental, mas o que a gente gostaria... Até para a gente, tipo assim, tinha um quê do aprendizado, né? Ninguém nunca tinha trabalhado na máquina pública. Exato. Né? E havia um quê, e eu falo por mim, havia um quê de arrogância, somos muito bons, muito preparados, vamos arrebentar e a gente opa. Tem gente boa também do outro lado, vamos entender aí como é que funciona esse jogo. Mas eu espero que a gente consiga, né, ter as ideias liberais com boas ideias conservadoras como dominantes no Congresso Nacional e como implementadoras no Executivo. A gente ainda está para fazer isso, ainda é um desafio nosso para frente. Mas peraí, quando tu pensava lá atrás, tu diz assim, eu vou falar de 2019, tá? A gente também elegeu 8 deputados federais, elegeu vários deputados estaduais, elegeu o vereador. E tu dizia assim, no teu melhores sonhos, lembrando, a gente tinha o Roberto Campos, a gente falou aqui nesse papo que o nome é Roberto Campos. Hoje tem, na frente parlamentar do mercado, tem 187 deputados federais, tem 27 senadores. Ou seja, ainda que os caras não sejam liberais, eles querem ser. Certo. Tá? Na tua melhor projeção, tu sempre falava, eu te conheço há muitos anos, na tua melhor projeção, tu falava 2030. E aí? Nós estamos agora em 2024. Nós estamos olhando para a eleição, nós agora estamos começando a olhar para a eleição municipal, dizendo que tem que ter o nome da gente. Você teve uma eleição agora para a gente, não a gente, era da escola, não vou lembrar o nome. Que, liberais e conservadores foi eleito em um monte de lugar aí nessa eleição. Nós vamos ter eleição municipal. Eu acho que... Conselho Tutelar. Obrigado, Adriano. Conselho Tutelar. Foi um monte de eleito. E assim, nós avançou mais rápido. A janela avançou mais rápido e ela recuou com a derrota. Eu acho que, exato, ela avançou, parecia que ia correr, e a gente regrediu nos últimos 5 anos. Perdemos força... Entendi, isso ficou confuso. Parecia que ia correr, a gente regrediu nos vamos lá. Anos. De 2010 para 2018, pra eleição, no dia da eleição, a gente avançou muito rápido. A gente correu E você citou em 2016 a eleição dos 8 deputados federais. 2016 foi vereador. 18. 18 foi. É 18. Que aí elege uma série. Você citou 18 a eleição dos deputados federais todos. Mas eu acho que a partir daí, até porque os liberais passaram a fazer parte do governo, no enclave, no Ministério da Economia... Vira vidraça. Que nem a gente citou no início do programa aqui, que perdeu energia lá em 94, com a eleição, né, do Fernando Henrique, do Plano Real. A gente perdeu energia. A gente perdeu muita energia nesses últimos 5 anos. O movimento perdeu. Apesar de ter ganho essa parte política, perde. O movimento perdeu, até porque também não tinha grandes crises e tal. Teve a Covid, que foi um desafio, mas no mundo inteiro. E você passa a ser vidraça. Então a gente perdeu energia. As pessoas acharam que não precisavam mais estudar tanto e tal. E agora a gente está começando a retomar, né? E qual é a expectativa? Olha lá, Lula ganha a eleição, mas ao mesmo tempo a sensação que eu tenho é que a gente agora está olhando e diz assim, vamos crescer de novo. O movimento liberal. O movimento liberal. Assim, pelo menos eu tenho essa sensação. Você começa a ver, desde o ano passado, quando eu fui para o Fórum da Liberdade, que há muito não se reunia, né? Nós vamos ter Fórum da Liberdade de novo agora, que é o maior evento liberal que nós temos. Vamos ter eventos. Tu falou no podcast passado, né? Eu posso falar, tá? Né? Vai ter outros eventos que vão ser legais para isso, né? Tu falou. Vão ter outros eventos que vai ser legais para isso. Então, tu falou, é o Adriano que está aqui, tá, pessoal? Qual a expectativa que, na tua visão, tu que viveu todos esses momentos da virada da segunda para a terceira geração, e para mim eu divido aqui, chegando ao nosso final, eu divido a primeira geração, ela veio de cima para baixo, né? Grandes políticos, grandes pensadores. A segunda geração era muita gente muito rica de cima para baixo, grandes empresários, seja os empresários do Rio Grande do Sul, seja os empresários do Rio de Janeiro. Só que a terceira geração, ela empurra a velha guarda, ela empurra que hoje já somos a velha guarda, empurra a gente para isso, né? Para ser ainda mais anarcocapitalista, ainda mais firme nas ideias. E eu acho que está voltando mais forte. Qual a perspectiva? Assim? A minha perspectiva... A impressão é que a gente, como por Covid ou por todos os motivos, que a gente parou de fazer show. Na hora da gente voltar a aparecer com mais... Faz parte, é um ciclo. O importante é que a gente continua e vai continuar sendo o farol do anarcocapitalismo e da escola austríaca. E você nunca sabe aonde vai surgir
a pessoa ou um grupo de pessoas que vai fazer a total diferença. Bolsonaro do lado mais conservador-direita surgiu, Milei na Argentina, né? A gente está esperando um Milei aqui no Brasil. E enquanto a gente servir de farol para essa turma, a gente está dando a munição para isso acontecer. Então eu acho que isso eventualmente vai acontecer, porque as nossas ideias continuam aí, tomaram um revés, vamos chamar assim, mas agora estão voltando a crescer, como você falou. Porque também, só para deixar claro, foi legal ver um Gilson Marques da vida dizendo assim, imposto é roubo dentro do Congresso. Ontem eu falei na CNN. Você falou também. Falei, eu citei o Gilson. Não, isso é só para finalizar mesmo. Hoje você estava na Folha de São Paulo por um tempão, hoje você está na CNN, eu estou em jornais locais, você tem outras pessoas colocando. Hoje o movimento liberal está muito... Você tem a turma do Mano Ferreira na CNN, você tem o Diogo Marques, sempre participam também do Jovem Pan. Hoje tem hoje nós estamos muito mais espraiados do que estivemos no passado. Isso também faz diferença? Não tem dúvida. A gente está penetrando na cultura também. É o que o Olavo falava, né? O próprio Olavo aqui falava isso, né? Que era, não adianta ganhar só a eleição se nós não tivermos. E veja, de novo, citando o Milei, que eu acho que é um modelo, ele se internalizou, passou a estudar essas ideias em 2015. Nada, né? Depois da gente, né? Você estava comigo na Argentina em 2014, quando a gente foi fundar o Partido Libertário lá? Então, o Milei não existia. A gente foi depois a gente foi para o evento da Fundação Base. Então, o Milei era um professor ainda na Universidade e mais neoclássico. Né? E ele se transformou muito rapidamente e passou a influenciar na sociedade, na televisão, e se tornou presidente da República. Olha aí. Tudo pode acontecer. Senhoras e senhores, esse foi o podcast com Hélio Beltrão, é o nosso podcast número 500, aqui comandado e dirigido pelo nosso diretor Adriano Paranaíba, que está aqui conosco hoje. Mas é uma honra e um privilégio ter há tanto tempo, né? Eu já estou há alguns anos como host do podcast do Instituto Mises Brasil, e é uma honra, né? Trazer o Hélio, que já foi entrevistado outras vezes, tentar trazer um pouco da vida dele, da história dele, para entender como é que a gente tem muito a fazer no Brasil ainda. Tenho certeza disso. Estamos só começando. Obrigado, pessoal.